Alguns fiéis imaginam que no sacrifício da missa, Jesus está sofrendo de novo, como se ele estivesse sofrendo no Calvário. Não é isto. Quando nós dizemos que o sacrifício da missa é o mesmo sacrifício do Calvário, nós dizemos que ele é o mesmo porque ele é o mesmo substancialmente. Vamos entender o que é a palavra substância, não é? Ou seja, a substância é a mesma, mas os acidentes podem mudar. O sacrifício é o mesmo substancialmente, mas o modo como ele é oferecido é diferente. No Calvário ele foi oferecido de forma cruenta, ou seja, com o derramamento do sangue. Na missa ele é oferecido de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, de forma sacramental. Ou seja, vamos entender, na hora da consagração, por força do sacramento, não é? Jesus está presente ali no pão. Está presente o corpo de Cristo. Vejam só, aqui para explicar a doutrina da igreja, vamos recorrer à teologia de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino explica que são duas coisas diferentes. A presença de Cristo por força do sacramento e a presença de Cristo por sua natureza, ou seja, na realidade das coisas. Então, por força do sacramento, no pão está presente o corpo de Cristo. Agora, pela natureza das coisas, não é? Hoje, aqui, agora, nesse momento histórico, Jesus, juntamente com o seu corpo, está também o seu sangue, a sua alma. Por quê? Porque Jesus está ressuscitado. Não é? Se por hipótese, explica Santo Tomás de Aquino, alguém oferecesse o santo sacrifício da missa, enquanto Jesus estava no túmulo, vamos supor que um dos apóstolos, uma hipótese teológica, não é? Se na hipótese teológica um apóstolo fosse lá celebrar a missa enquanto Jesus estava no túmulo, morto, então, por força do sacramento, Jesus estaria presente ali somente o corpo, porque naquele momento o corpo estaria separado da alma, não é? Portanto, estaria morto. Mas isso não aconteceu. Isso era só uma hipótese, isso é uma elucubração, assim, uma hipótese teológica. De fato, todas as vezes que se celebra a missa, quando por força do sacramento você tem lá o corpo, por concomitância você tem o sangue, a alma e a divindade. Aí você vai e consagra o vinho. Por força do sacramento, o que está lá presente é o sangue. Atenção, o corpo não está presente no vinho por força do sacramento, mas está presente realmente pela realidade dos fatos, ou seja, pela natureza das coisas, porque hoje Jesus está vivo, glorioso no céu. Então, na hora em que você consagra o vinho, por força do sacramento está lá o sangue e, por concomitância, o corpo, a alma e a divindade. Então, na hora da consagração na missa, quando você, por força do sacramento, tem o corpo e por força do sacramento tem um sangue separado do corpo, por força do sacramento, você tem sacramentalmente o quê? O sacrifício do Calvário, que substancialmente é o mesmo. Por quê? Explica o Papa Pio XII na Mediator Dei.
Porque a vítima é a mesma, o sacerdote é o mesmo, não é? Existe ali uma separação do corpo e do sangue, portanto, uma imolação, mas essa imolação se dá por força do sacramento, por isso, de forma incruenta. Para que ninguém ache que eu estou dizendo heresia, porque certamente tem algum ignorante, né, na internet que sempre imaginou que na missa Jesus estava lá sofrendo, não é? Porque você viu na pintura lá Jesus crucificado. Então, para que você não comece já a dizer bobagens, não é? Então, vamos lá ler a encíclica Mediator Dei de Pio XII, no número 63. Vejam o que Pio XII diz. Número 63, está na página 2ª do documento que eu mandei. Também idêntica é a vítima, isto é, o Divino Redentor, segundo a sua humana natureza e na realidade do seu corpo e do seu sangue. Diferente, porém, é o modo pelo qual Cristo é oferecido. Na cruz, com efeito, ele se ofereceu todo a Deus com seus sofrimentos, e a imolação da vítima foi realizada por meio de uma morte cruenta. Toda vez que aparecer a palavra cruenta, você entende derramamento de sangue, né? Livremente sofrida. No altar, ao invés, veja o que o Papa está dizendo, não é Padre Paulo, é o Papa. Por causa do estado glorioso de sua natureza humana, atenção, o estado glorioso de sua natureza humana, a morte não tem mais domínio sobre ele. E aqui o Papa está citando, né, Romanos 6, versículo 9. E por conseguinte, não é possível a efusão do sangue. Mas a divina sabedoria encontrou um modo admirável de tornar manifesto o sacrifício do nosso Redentor nos sinais exteriores que são símbolos de morte. Então nós temos ali os sinais exteriores, símbolos de morte, que é um corpo separado de um sangue. Portanto, por força do sacramento, o que você tem é a presença do corpo. E logo depois, por força do sacramento, o que você tem é a presença do sangue. Ora, um corpo separado de um sangue por força do sacramento é um sacrifício. Mas é um sacrifício sacramental.